vou fazer uma oração. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça. E nessa oração eu quero orar pela palavra que será pregada nessa noite. E eu gostaria que você orasse por os irmãos, e se porventura você conhece alguém enfermo, que infelizmente no nosso Brasil e o mundo ainda vive essa pandemia muito grande, mas eu glorifico a Deus que Deus tem guardado a igreja, Deus tem guardado a sua vida. E como diz o irmão que trabalha com alimentação, essa semana eu e ele conversando, ele disse: Deus age na imunidade, e isso é verdade, isso é verdade verdadeira. Nós temos a ciência que contribui de uma forma extraordinária, mas o nosso Deus, Ele te guarda. O nosso Deus realiza milagres e prodígios em todas as áreas. Então, se eu e você estamos aqui nessa noite, é dia, é oportunidade de nós levantarmos as mãos aos céus e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem guardado a minha casa, a minha saúde, a minha história. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, quando Jesus diz: sem mim nada podeis, e realmente é isso, nós sem Deus, realmente nada podemos fazer. Então vamos fazer uma oração de Deus, gratidão a Deus, por tudo aquilo que Deus tem feito para conosco, pela sua vida, e vamos interceder pelos irmãos que gostariam de estar aqui, e não pode estar. Posso colocar em pé então? Ore crendo que o nosso Deus, Ele realiza milagres. Ore crendo que Deus é capaz de extirpar do globo terrestre toda praga instantaneamente. Porque o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus. A tua igreja, Deus, nessa oportunidade está com as mãos levantadas aos céus, ó Deus, como um sinal de dependência de ti, Deus. Nesse momento, Deus, nós ministramos vida e vida abundante para todos os presentes. E vida abundante para todos que estão nos acompanhando através das mídias sociais. A tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá, ó Deus? Por isso, Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós ministramos cura, Deus. Nós ministramos vida e vida abundante para todos da igreja, Deus, para toda a cidade, para todo o estado, para o nosso país e para esse planeta Terra, Deus. Por isso, Deus, nós ministramos a tua bênção e já te agradecemos, ó Deus, pelo teu milagre, Senhor. Agora, Deus, nós ministramos, ó Deus, e pedimos a tua graça através da tua santa e bendita palavra, Senhor. Nesse momento, Deus, nós iremos ministrar, Senhor, e ser edificados através da tua santa e bendita palavra, Deus. Fala conosco, Deus. A nossa oração é que teu Espírito Santo de Deus fale com todos presentes, ó Deus. Que todos nós, ó Deus, saiamos daqui edificados, consolados pela tua palavra, Deus. Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade para operar em nosso meio, Deus. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Sente glorificando a Deus e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar juntamente com os irmãos e amigos que nos visitam na carta de Paulo, 2 Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo. Eu não sei como você que é leitor da palavra de Deus, você que ainda não é, adquira esse hábito de ler e meditar a palavra de Deus. E tem esse texto que nós vamos trabalhar nessa noite, alguns dias tem saltado no meu coração, tem saltado de uma forma sobrenatural, e eu não tenho dúvida nenhuma, que Deus
tem uma palavra para conosco como igreja, através dessa palavra. Então se abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 4. Enquanto vocês vão achando, eu vou fazer uma breve introdução de uma fala do Renato Vargas. O Renato Vargas, ele é um pregador do Rio de Janeiro, um exímio defensor da palavra de Deus genuína, da forma pregada de genuína. E o Renato, ele, todo ano, como nós estamos ainda iniciando o ano, hoje é só dia 23, né? Ou 22? 23. Então, como nós estamos iniciando o ano, todo início de ano eu e você fizemos metas, projetos, sim ou não? E oxalá que esses projetos tenham Jesus juntamente com eles. Fazendo isso, a chance de você ter êxito é muito grande. E você já deve ter ouvido em muitas mídias aí digitais e algumas igrejas, onde que se nos primeiros dias do ano se faz 10 passos para a vitória, 10 passos para vencer, 10 passos para triunfar. Você deve estar pensando, hoje vai ser isso também, mas não vai ser isso. O Renato Vargas, ele provocando esses pregadores modernos, podemos dizer assim, ele traz 10 pontos contrapondo essa teologia, e ele diz assim, que 2022 seja o ano de eu e você voltar às Escrituras. Amém? Segundo ponto que Renato enlanga, esse ano de 2022 que seja o ano da santificação da igreja brasileira. Amém? Terceiro ponto, que seja o ano do arrependimento, meu e seu, que eu e você sejamos cristãos melhores a cada dia. Quarto ponto, que seja o ano da confissão e abandono do pecado. Que 22, eu e você coloque isso e pratique isso, confissão e abandono de pecado. Esse é o princípio que a igreja cristã deve seguir, princípio que eu e você devemos praticar na nossa vida, confissão e abandono. A velha natureza, ela já não vive mais, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer, mas ainda Cristo não vive em mim. Jesus Cristo lhe trouxe aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus lhe trouxe aqui nessa noite. Tinha milhares de lugares para você estar nesse exato momento, mas o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, lhe trouxe aqui nessa noite, para que Cristo viva em você, para que o Espírito Santo de Deus lhe convença do pecado, para que a sua vida seja guiada na totalidade por Jesus Cristo. Esse é o convite que Jesus te faz nessa noite. O único que é digno de abrir o livro está aqui nessa noite, através do Espírito Santo de Deus. E o único que é digno de abrir o livro, ele morreu numa cruz para nos salvar e dar vida, e vida abundante. Por isso é noite oportuna de você que está aqui, diz assim, mas eu ainda não aceitei, eu não tive esse encontro real com Jesus Cristo. Jesus Cristo te chama nessa noite, porque a palavra de Deus diz que Jesus vem trazer vida e vida abundante para todos aqueles que nele crê. Basta no final, você já pode crer, diz assim, Jesus Cristo, entra nesse coraçãozinho, entra na minha vida, Jesus, e faz morada e perdoa os meus pecados, porque eu creio em Ti, Jesus.
Amém? Então é noite oportuna. Quinto ponto, o ano da morte da velha natureza. Como diz o Levi Araújo, todos nós tivemos um dia que Jesus nos alcançou, nos amou, e aquele dia ficou marcado em nossa mente, dizendo assim: aquele dia eu mudei de vida, Jesus entrou na minha vida. Aquele dia o miserável, a velha natureza começou a morrer, mas todo dia o miserável quer nascer novamente. Então que em 2022 a velha natureza possa morrer na minha e na sua vida. Sexto ponto, abandono da teologia da prosperidade. Eu e você não precisamos de mais nada, nós já temos a Jesus Cristo, e nós tendo a Jesus Cristo, nós temos o suficiente, temos tudo, amém? Então que seja o ano do abandono da teologia da prosperidade, que seja o abandono da teologia do coach, onde quer trazer o homem ao centro, mas não. O único que tem que estar no centro da minha e da sua vida morreu na cruz do Calvário, e é Jesus Cristo. Isso eu e você precisamos diariamente trazer por centro, Jesus Cristo por centro da minha e da sua vida, amém? Sétimo ponto, o ano de negar a si mesmo. Como é difícil negar a si mesmo. Que eu e você possamos em 22 negar a si mesmo até quando Jesus Cristo voltar. Nono ponto, o ano de socorrer os que sofrem. O ano de socorrer os que sofrem. Você é abençoado em Cristo Jesus? Quantas pessoas você já socorreu? Quantas pessoas você já abençoou? Quantas pessoas já foram abençoadas através de uma palavra de Deus, através da sua boca? Então que seja o ano de socorrer o que sofre. E por último, Renato Vargas elenca, o ano de pregar e viver o Evangelho. O ano de 22, o ano de pregar a palavra de Deus e viver o que eu e você pregamos. O desafio grande, né? Te digo que talvez uma das maiores dificuldades da igreja do século atual, que informação e conhecimento, meus irmãos, nós temos muito, graças a Deus. Eu estava pensando quando o título dessa palavra é Pregue a Palavra. E eu orando a Deus e conversando com Deus, eu disse, como nós somos uma geração abençoada. Tem país ainda que a Bíblia não é livre, não tem o acesso a esse santo sagrado, essa palavra. E hoje eu posso trabalhar ouvindo a Bíblia quase o tempo todo, exceto quando eu vou atender alguém. Aí eu caminhando, a Bíblia falada. Então, meus irmãos, como nós somos abençoados. Como eu e você somos abençoados. E muitas vezes nós negligenciamos isso. E esse ponto de teoria e prática, muitas vezes tem um abismo entre nós. Nós somos uma igreja que sabe muito, mas as nossas ações estão muito distantes, como diz o Cláudio. Que 2022, o teu conhecimento e o meu conhecimento esteja próximo. Assim, eu prego o que eu vivo. Então que o Espírito Santo de Deus lhe ajude, que o Espírito Santo de Deus lhe confronte nessa noite, a pregar e viver. E nós somos bons para pregar para os outros, né? Não é a nossa especialidade. Nós demos sugestão para todo mundo. Mas olhar para si mesmo e dizer assim, cabra, você precisa mudar. Você precisa diariamente mais de Cristo. Você precisa viver realmente aquilo que o Mestre Jesus pregou.
Então que você possamos pregar e viver. Amém? Então vamos entrar na nossa abençoada palavra. Deixa aberto em 2 Timóteo, capítulo 4. Essa palavra tem falado muitíssimo comigo durante os últimos dias. Eu vou ler e vou explanando alguns versículos, e daqui a pouco nós já oramos, não tem problema, não vou cansar ninguém, nada que meia-noite não passa. Capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação, e por seu reino, eu exorto solenemente. Então essa palavra, para você que talvez não tem muito contato e acesso à palavra de Deus, essa palavra que nós lemos aqui, ela ocorreu no primeiro século, por volta do ano 66, 67, da era cristã. E quem escreveu essa carta, esse escrito que nós lemos nessa noite, foi o apóstolo Paulo. Paulo, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Paulo, apóstolo Paulo. Depois de Jesus, o maior pregador que esse planeta Terra já viu. O homem que perseguia o evangelho, perseguia os cristãos, quando teve um encontro com Cristo, foi defendedor e começou a pregar o evangelho, defender o evangelho, defender a Cristo, defender as doutrinas de Jesus Cristo. E nesse ponto aqui, quando ele escreve a Timóteo, amigo pessoal, nesse momento, só para você entender, Paulo estava preso em Roma, e ele sabia que o seu ministério tinha cessado. Ele estava numa prisão úmida, fria, e o único meio que não existia mais a quem ele recorrer, a não ser uma masmorra, aonde ele seria morto. É esse cenário que Paulo escreve a Timóteo. Aí ele inicia, olha que interessantíssimo o versículo 1, ele diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus. Na presença de Deus e de Cristo Jesus. A minha e a tua vida, ela precisam estar na presença de Deus e de Cristo Jesus. Amém? Aí ele orienta a Timóteo, dizendo assim: Timóteo, eu estou aqui na presença de Deus, e a partir desse momento talvez eu não terei mais um encontro pessoal. Ele até escreve pedindo para que Timóteo vá a Roma, mas ele sabe que talvez ele não vai ver mais Timóteo. E Timóteo era um jovem pastor da igreja de Éfeso, um menino bom de Bíblia, um menino que defendia desde cedo, cresceu na graça e do conhecimento de Deus. Aí ele segue dizendo assim: Timóteo, você precisa também estar na presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2000 anos se passou e essa palavra ela permanece viva e eficaz. Eu e você, para ter uma vida de sucesso em todas as áreas, eu e você precisamos estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Queres ter um ano vitorioso? Queres ter uma vida abençoada? Perda o controle da sua vida e venha para a presença do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo lhe chama nessa noite para viver, para habitar na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque na presença de Jesus Cristo existe paz e vida abundante, paz que o mundo não pode dar. Mas o nosso Jesus Cristo, Ele pode dar e vai dar. Quanto já vive essa paz em Jesus Cristo, amém? Essa paz, Paulo diz que excede todo entendimento. Nós não conseguimos mensurar em palavra, mesmo em dificuldade, mesmo quando nós sabemos, esse ano não vai vender, a minha saúde talvez não está tão boa, mas a paz do Senhor, ela permanece na minha e na sua vida. Isso é servir a Jesus Cristo. Isso é amar a Jesus Cristo. Aí Paulo orienta Timóteo dizendo assim: que há de julgar os vivos e os mortos. Eu e você seremos julgados por Deus.
Isso não é eu que estou dizendo, mas é a palavra do Senhor diz. Por isso eu e você precisamos estar em Cristo, escondido em Cristo. Que eu e você seremos julgados pelas nossas ações. Pela forma que nós estamos vivendo, nós seremos julgados. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante a Jesus Cristo. E se for hoje o nosso dia de encontro com o nosso Deus? Como eu e você estamos? Como eu e você estamos preparados para enfrentar o tribunal justo de Jesus Cristo? E por o seu reino eu exorto solenemente, aí nós entramos na palavra, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina. Pergunta que não quer calar. Igreja brasileira, que eu e você fizemos parte, estamos preparados? Estamos preparados? Se Jesus Cristo lhe chamasse nessa noite, você levantaria a sua mão e diz assim: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Para pregar a palavra. Então a grande necessidade minha e sua é pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu exorto solenemente, pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Essa é a minha e a sua obrigação. Pregue a palavra. Por isso eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque estamos com quase 30 alunos estudando teologia. Eu louvo a Deus que o grupo de leitura bíblica está bombando, amém? Olha, esse grito ficou meio baixo, né? Está bombando ou não está bombando, amém? Amém. 50 pessoas, quantos, Edu, mais ou menos? Mais ou menos isso, 30, 50 pessoas lendo a Bíblia junto. Isso é para glorificar em pé, meu irmão. Porque nós precisamos, é uma obrigação da igreja pregar a palavra do Senhor. Meia? Olha aí, bênção. Isso aí dobrou a meta, quase. Foi bênção de Deus. Então assim você imagina que nós temos eu vou fazer você pensar, né? Esse é o objetivo da palavra. Você está 10 anos na fé cristã, 15 anos na fé cristã, e você não leu a Bíblia toda? Está com defeito de fabricação ou não? Tá. Porque daí tu é presa fácil. Eu e você não sabemos nem defender os princípios básicos da fé. Ah, por que tu crê em Jesus? Por que casamento é só entre homem e mulher? Por que só depois do casamento? Você sabe defender isso? Por que Jesus morreu na cruz? Por que todo aquele que crê nele tem os seus pecados perdoados? Você sabe responder isso para o teu amigo que vai perguntar? Você precisa estar preparado. Por isso que servir a Cristo é de consciência. Por isso essa igreja aqui, eu louvo a Deus, que é uma igreja que você tem liberdade para pensar. Você tem liberdade. Você tem liberdade para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E o interesse de Deus é esse, meu irmão, que você cresça na graça e do conhecimento de Deus. Essa comunidade não é guiada por cartilha de homens, mas ela é guiada pela palavra do Senhor Jesus Cristo. E essa é a boa e perfeita vontade de Deus para a igreja brasileira. Que esses charlatões não vendam a fé em benefício
próprio. Mas o interesse de Deus é que a palavra de Deus seja pregada com autoridade e veracidade. Nesse mundo caótico onde que tudo pode. Mas existe uma igreja que é fiel à palavra do Senhor Jesus Cristo. Palavra essa que eu e você estamos dispostos e disponíveis, ou deveríamos estar dispostos a morrer por defender essa palavra, assim como Paulo morreu. Está disposto a morrer pela palavra? Por pregar esse evangelho? Tem vários, que agora é tudo online, né? Tem vários pastores sendo processados por simplesmente defender a família. Só isso. Por isso a minha oração é que Deus te levante com poder e autoridade, tá? Que você seja fiel à palavra do Senhor, tá? Que você defenda e pregue a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Vamos à frente. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Chegou o tempo, amém? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Chegou o tempo. E aonde está o Paulo dos nossos dias? Aonde está Timóteo dos nossos dias? Homens temente a Deus, que são guiados pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te levante com autoridade e poder, conhecimento, graça, autoridade, para que eu e você não se envergonhem do Evangelho de Jesus Cristo. E que eu e você jogue a palavra de Deus ao máximo de lugares possíveis. Lance luz por onde você passar. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestre para si mesmo. Está visualizando isso nos dias atuais? Muito comum. Falar para você negar a si mesmo é uma receita não muito boa. Negar a si mesmo? Não. O filósofo contemporâneo Nietzsche diz que eu sou o super-homem. Como é que você diz que é para negar a si mesmo? Mas a palavra te convida a negar a si mesmo. E eles se recusarão a dar ouvidos e voltando-se para mitos, ou não seja, não verdades. Tem muitos cristãos que se dizem cristão, voltando a mitos. Nunca teve uma geração tão necessitada da palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te levante com poder e autoridade. Você, porém, palavra para mim e para você nessa noite. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Alguém tem ministério aqui? Todos vocês têm. Vocês foram chamados por Deus. E a pergunta é: eu e você estamos cumprindo plenamente o ministério que Deus confiou a você? Sim ou não? Que Deus te faça pensar nessa noite. O que Deus, que aí eu digo, Deus ele é tão perfeito. Imagina, Deus criador dos céus e da terra, agora no século 21, 2022, nós não temos mais Paulo, não temos Barnabé, não temos mais ninguém, não temos Billy Graham.
E Deus confia a mim e a você o ministério. Talvez o teu ministério é pregar somente para uma pessoa, uma única pessoa. Aí a pergunta é: será que eu e você estamos cumprindo esse ministério? Paulo tinha essa preocupação com Timóteo, assim, cumpra plenamente o seu ministério. Não troque o seu ministério por nada. Não troque o seu ministério por prazeres dessa vida. Não troque o seu ministério por nada nessa vida. 2022 é um ano de você cumprir com excelência o ministério confiado a Deus, a você por Deus. E quantos ministérios parados, mais uma infinidade de pessoas paradas, embaraçadas com negócios da vida, mas quantos. E Deus lhe traz nessa noite aqui, para te colocar em pé, para que você exerça o teu ministério com excelência. Amém? Eu já estou sendo derramado como uma oferta bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Esse é o meu e seu objetivo. Guardar, combater, terminar a corrida e guardar a fé. Como está a tua fé aí? Está bem? Todo vapor? Feliz a Jesus Cristo, amando a Jesus Cristo? Crendo em dias melhores? Sim. Isso é o meu e o teu objetivo de guardar a fé. Próxima etapa para nós concluirmos. A importância de pregar a palavra. Vou levantar 4 pontos e nós já oramos daí. A importância de pregar para primeiro lugar, para a família. Você já aprendeu como é pregar a palavra de Deus, né? O que eu preciso fazer para pregar a palavra de Deus? Você não precisa fazer nada. Jesus Cristo, Ele já fez a obra completa na cruz. Eu e você não temos a capacidade nenhuma e nem intelectual de convencer alguém. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Quem convenceu eu e você de quando nós estávamos perdidos foi o Espírito Santo de Deus. Então, que 2022, que você pare um pouco. Que eu já vivi, aí eu vou lhe confessar uma parte, uma militância religiosa. Eu já quase permaneci todo dia na igreja. Isso no início da fé é louvável, é bênção de Deus. Eu não sou contra isso, porque você aprende, você é discipulado, você cresce. Mas chega um tempo que você precisa também pregar para a sua família. Você precisa pastorear a sua família. Porque muitas vezes nós queremos, eu vou para o Haiti, eu vou para a África, eu vou para a Europa. E muitas vezes nós esquecemos um familiar próximo, que está sofrendo, que está carecendo de uma palavra. Então eu e você precisamos tirar um tempo para os nossos familiares. Quem já fez um aniversário estratégico? Vamos chamar aí uns 20 pessoas. Mas 5 minutos é sagrado para a pregação da palavra. Porque eu tenho responsabilidade perante meus familiares. Quem já fez uma virada ou Natal, diz assim, agora nós vamos pregar Cristo. Então, tu já imaginou, se eu e você que temos, vamos botar uma média de 20, 30, 50 familiares, se nós pregar para esse pessoal todo aí, em 22, vamos lançar a palavra de Deus, vamos orar por eles,
Se Deus salva e liberta esse homem que está meio viciado, esse cunhado abençoado. O primeiro chamado de um homem é pregar para sua mulher. E vice-versa, a mulher precisa pregar para o homem muitas vezes, sim ou não? Tem uns homens meio rebelde, né? E o primeiro chamado nosso é pregar para os nossos filhos. Amém? Porque muitas vezes nós pegamos o líder de jovens, o líder de adolescente, com uma dificuldade de pregar, porque não tem nem a base básica que era feita em casa. Aí o líder tem que se virar, né? Ele tem que pôr acampamento e só Jesus na causa, né? Isso era minha responsabilidade como pai e mãe. Evangelho é isso, meus irmãos. Evangelho é prática. Porque eu digo assim, nós criamos uma fantasia muitas vezes. Nós vamos ganhar o mundo, vamos ganhar isso, vamos ganhar o mundo. Mas a nossa família em casa padecendo. Então que 22 seja o ano da família. Amém? Você prega Jesus Cristo anunciado. E como eu estava falando com um jovem essa semana retrasada, a maior pregação, a maior forma que ele vai pregar para sua esposa é como? Através da sua vida. Que a esposa dele conhecia ele quando ele não estava em Cristo. Agora ela vai verificar um novo homem, diariamente. As pessoas já notaram a diferença no Cristo que você serve, diariamente? Isso é cristianismo, isso é evangelho que transforma vidas. Então que esse ano, eu e vocês tenhamos essa dedicação de pregar para os nossos familiares. Segundo ponto, para amigos. Quantos amigos? Muitas vezes nós falamos de tudo, né? Nós falamos que o Palmeiras não tem copinha, nós falamos que o Flamengo é isso. Mas muitos amigos nós não falamos a Jesus Cristo. Isso é um estudo que comprova que o cidadão médio, ele exerce uma influência por no mínimo 15 pessoas. Então 15 pessoas, de uma certa forma, elas olham para você, ela tem você como referência, e você tem oportunidade de testificar a Jesus Cristo para essa pessoa, e nós perdemos essa oportunidade. Olha, o que Cornélio fez é muito interessante, quando a igreja estava crescendo no primeiro século, em Atos 10, 24, olha que interessante. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes, os amigos mais íntimos. Cornélio pegou e convidou todo mundo, porque ele sabia que Pedro vinha e Pedro iria pregar a palavra de Deus. Então que eu e você façamos almoço estratégico, façamos aniversário estratégico, confraternização estratégica, e traga a palavra de Deus para os nossos familiares e amigos, amém? Segundo ponto, contexto escolar. Para você que é professor, para você que estuda, para você que vai ter esse desafio em 22. O ambiente estratégico, meus irmãos. Para você perceber uma história de os grandes avivamentos da história da humanidade, a maioria deles aconteceu no ambiente acadêmico. E daí a igreja, aí eu tenho uma certa dificuldade, eu pessoalmente falando, que se você já deve ter ouvido falar, vai para a universidade, vai se desviar. Já ouviu falar? Vai se perder. Mas não, meus irmãos, que a nossa fé ela não está abalizada em mitos, ela está abalizada em Jesus Cristo. Não vai ser um filósofo, não vai ser Nietzsche, que vai deixar em dúvida a minha fé, porque a minha fé está em Jesus Cristo. Então a minha oração é que Deus te use poderosamente no ano de 22 no ambiente escolar. E eu tenho experimentado e visualizado jovens aqui, sendo o canal de Deus, sendo o canal de bênção na universidade,
fazendo discípulo, sendo luz na universidade. Então que Deus te use poderosamente, você professor, num ambiente tão problemático, que Deus te use poderosamente lá como canal de Deus lá no contexto escolar. Terceiro ponto, a importância de eu e você. Aí você vai dizer, bah, mas isso aqui eu nem gosto de ouvir. Contexto político. Pregar o evangelho lá. Teve um jovem da comunidade, um tempo atrás, que ele fez uma pergunta boa. Ele disse, Edilson, mas o que Jesus disse sobre a política? E vocês sabem a bagunça que está no solo pátrio. Como é um ano de eleição, nada nós entrarmos conscientes. O chamado da igreja, isso no contexto político, judiciário, empreendedor, empresa, em todas as áreas, eu e você somos chamados para fazer discípulos. E a igreja brasileira, ela foi chamada para fazer discípulo em todas as áreas. Olha o que Provérbios diz: quando o justo floresce, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de suborno leva à ruína. Isso é uma conjectura minha, tá? Minha, não é tua. Não. Se você pensar diferente, bênção de Deus. A política brasileira, ela só está nessa bagunça porque infelizmente a igreja, ela entregou. Você já ouviu a frase, a política é do diabo? O diabo diz assim, deixa comigo. Deixa comigo. Nunca diga que a política é do diabo. Política, umas definições básicas, é a arte de governar e levar justiça para todos. Por isso nós precisamos enviar pessoas crentes para lá. Nós precisamos levar políticos sérios que têm compromissos com Deus, que respeitem, que sejam pessoas íntegras. Então, no mínimo que eu e você devemos fazer é orar por a nossa nação. Só está isso aqui, essa bagunça toda, porque a igreja do Senhor lavou as mãos. Porque é muito mais fácil eu dizer assim aí do diabo, daí deixa para lá. Aí tira a minha e a tua responsabilidade como cidadão. Entenda uma coisa: tudo que eu e você puder fazer, Deus não enviará um anjo para fazer. Deus te deu sabedoria e nos deu sabedoria. Por isso que eu e você escolha muito bem em 22, seja deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Amém? É uma palavra difícil, eu sei que é, mas a igreja foi chamada para fazer discipular, porque esse Brasil é do Senhor Jesus Cristo, e que a igreja dele seja atuante nesse meio também. E por último meio, a importância de eu e você pregar a Jesus Cristo, viver a Jesus Cristo no mundo digital. Aonde está o povo hoje? Aonde está o povo hoje? Está no mundo digital. Novamente, eu vejo uma grande cilada. O que a maioria das igrejas faz? É de quem que é as mídias sociais? Do diabo. Não. A Bíblia diz: coloquei o homem sobre o jardim para dominar. Que eu e você deixamos de espalhar fake news, como diz os outros aí, e espalhamos o evangelho de Jesus Cristo no ano de 2022, até Cristo voltar. É muito mais fácil dizer as mídias sociais é do capiroto. Olha que ferramenta. Não, imagina o Paulo pregando o evangelho nas mídias sociais.
esse ia revolucionar. E nós muitas vezes perdemos a chance de levar uma palavra de esperança. Você tem pregado o Evangelho através das suas mídias sociais? Quantos amigos você tem em média aí? No mínimo 2, 3 mil, né? Quantas pessoas sabem que você é cristão? Quantas pessoas já foram alcançadas por uma palavra que veio de você? O nosso dever é lançar a palavra. Lance a minha palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra com tempo e fora de tempo. Que Deus te use. Amém? Então vamos para a conclusão. Você pode se colocar em pé por bondade. Você já perguntou qual é o propósito maior de eu e você estar vivo? Qual é o propósito? Essa é uma grande pergunta da humanidade. Qual é o propósito que eu estou vivo ainda? O grande propósito daquele que está em Cristo Jesus é pregar o Evangelho. É ser fiel ao chamado e ao ministério que Deus lhe confiou. Então não perca tempo e oportunidade para pregar a Cristo. Esse Cristo que te alcançou e mudou a sua vida, mudou a sua história. Pregue, ventile o máximo possível. Todos nós somos missionários disfarçados de pai, mãe, irmão, vizinho, colegas de trabalho. Você é um missionário de Jesus Cristo lá onde Deus te plantou. Leve isso em mente. Você é missionário de Jesus Cristo. Olha o que Tim Keller diz: temos um chamado de cantar louvores a Deus, declarar as excelências daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Tem alguém chamado das trevas para a luz aí? Tem um montão de gente esperando você, esperando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então que eu e você sejamos canal de Deus, e nosso objetivo maior é dizer, como Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé.